A nossa tarefa não é para profetizar para crente. A nossa tarefa não é fazer coral. A nossa tarefa não é dar dinheiro para pastor, mas é salvar almas. Deus tinha um único filho. Quem já ouviu falar desse homem? David Livingstone, da África, né? Irmãos, só para resumir o testemunho dele, ele foi de norte a sul, aonde o Nilo passava, evangelizando. Ele foi encontrado morto, de joelhos. Ele perdeu esposa no campo missionário. Ele foi assaltado. Um jornalista, depois de muito tempo, encontrou ele pele e osso. Quando ele morreu, aquelas pessoas da tribo abriram o peito dele, tiraram o coração dele e colocaram enterrado aos pés de uma árvore. Depois, os missionários lá da Inglaterra falaram assim: bom, vamos lá, vamos voltar àquela aldeia em que ele vivia. Daí falaram assim: ó, Jesus Cristo, ele cura, liberta, salva, o plano da salvação. E aquelas pessoas falavam assim: nós sabemos disso, nós já recebemos ele, inclusive ele vivia aqui conosco, ele fazia chá, dava para a gente. E quando ele morreu, nós tiramos do peito dele o coração e enterramos na árvore. Daí eles ficaram apavorados, falaram assim: o que David Livingstone ele ensinava? Alguma heresia? Mas a Bíblia fala assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida daquele santo foi tão impactante para aquelas pessoas daquela aldeia, que elas viam Cristo em David Livingstone. E é isso, meus irmãos, que precisamos ser. Nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, para os que se perdem e para os que se salvam. Nós precisamos passar e deixar impregnado no ar espiritual a presença do nosso Senhor, Cristo em nós. Louvado seja Deus. Alguém orou dizendo: Deus tem misericórdia dos perdidos, e a resposta de Deus foi: já tive, já mandou Jesus, só precisa que a gente tenha misericórdia de quem ainda não ouviu e ensine para elas. Próximo slide, por favor. Quem não ama missões transculturais deve começar a duvidar da sua salvação. Eu tenho cutucado alguns crentes aí. Eu tenho escrito assim: o crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Tem uns que ficam bravos comigo, mas eu estou falando uma mentira. Se não queima em nós o coração para evangelizar as pessoas, se a gente ama tanto a nossa vida que a gente tem medo de tudo, não, eu não vou em tal lugar, eu respeito a decisão e a posição de cada um. Eu sei que o que eu faço, eu não quero que todos façam igual, mas nós não podemos ficar acovardados, como quem ama muito a vida. Não, eu vou me proteger disso, vou me proteger da bactéria, do corona, vou me proteger do câncer, vou me proteger. Irmãos, isso é amar a vida, e quem ama a sua própria vida perderá. Forte, né? A gente acha bonito aquela "eu cuido de ti", a gente acha muito bonito, até chora. Eu já chorei cantando. Da tua vida cuido eu. É tão bonito. Mas será que a gente confia que o Senhor está cuidando da nossa vida? Irmãos, nesses tempos de coronavírus, eu fiz uns absurdos. Não incentivo ninguém a fazer igual. Primeiro foi um casamento que eu já lhes falei 1000 vezes. Estava cheio de gente. Aqui, foi 22 de agosto. Minha filha convidou uma semana depois para mim pregar para os adolescentes. Fui lá pregar para os adolescentes. Aqueles adolescentes abraçavam a gente.
choravam na gente, a gente sem máscara. Louvado seja Deus. Irmãos, o Evangelho, ele precisa ser anunciado em tempo e em fora de tempo. Aleluia. Eu digo Evangelho e Evangelho mesmo. Um dia desses eu liguei lá a televisão e o que eu vi não era Evangelho. Uma desses que tem programas na televisão falou assim: olha, você tem que ter fé, você tem que pegar tudo que tem na sua casa, pegar tudo que tem no seu banco, investir na obra. E quantas pessoas não são motivadas para isso? Isso é Evangelho? Não é Evangelho. Isso denota que muitos estão presos ao outro Evangelho. Marcos 1, 14, 15. Jesus ele veio da Galileia, né? Tanto é que naquele tempo existiam muitos gentios nesse lugar da Galileia. Tanto é que é chamada Galileia dos gentios, dos pagãos, né? Tinha muitos pagãos lá. E ele estava fazendo o quê? Ele estava falando para semear. Ele estava falando do carne-ouro. Era isso que diz o texto. Ele estava falando de dar para receber 100 vezes tantos. Era esse a mensagem de Jesus? Não. Mas é essa a mensagem dos homens hoje. Eles estavam o que, meus irmãos? Pregando o Evangelho do Reino. Não somos melhor que ninguém, somos pecadores. E Deus é tão bom que mostra a nossa fragilidade. E eu pedi socorro no sábado à noite, pelas lutas que estávamos enfrentando, porque nós não somos super-homens, mas nós queremos estar pregando sempre o Evangelho do Reino de Deus, sem adulteração, sem engano. E Jesus estava fazendo assim, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede. No que? No carne-ouro. Porque se você der R$1.000 no carne-ouro, Deus vai te dar 100 vezes mais. É só fazer a conta. Pega aqueles 2 zeros do 100 e coloca. Irmãos, carne-ouro. Carne-ouro é vários nomes que tem aí. Eu acho que o Silvio Santos que inspirou alguns pastores aí, o carne no baú, aí criaram o carne-ouro. A evangelização consiste em levar os pecadores a Cristo. Quando eu falo de Jesus, e eu falo assim: Jesus veio e morreu por um pecador que nem eu. Se você chegar para a pessoa e falar assim: Jesus veio por um pecador que nem você, a pessoa já vai se escalar, o diabo já está ali já para se opor, né? Daí ela fala assim: quer dizer que só eu que sou pecador, você não. Eu já digo: veio por um pecador que nem eu, e veio mesmo, como minha esposa, meus filhos e minha casa. Daí as pessoas falam: não, para mim também, não quero ficar fora disso, né? Deus fala: eu também sou pecador. Percebe, meus irmãos, que a gente tem que ter todo um tato para poder evangelizar alguém e ser extremamente bíblico dentro da palavra. Então ela consiste em levar os pecadores ao arrependimento. E essa palavra aqui eu quero separar muito bem, porque o significado na língua original de arrependimento é mudança de mente. Você percebe que o mundo ele associa a palavra arrependimento com remorso. No remorso a pessoa tem que chorar, lágrima de crocodilo, né? O crocodilo ele vai matando a presa, vai caindo as lágrimas. Lágrima nunca foi sinal de arrependimento. É lógico que muitas vezes a gente sente o nosso pecado, nossa miséria, e a gente chora e lamenta, mas não pode ficar só nisso. Se eu chorei e lamentei pelo meu pecado, eu não posso daqui a 1 minuto ir lá e cometer de novo o mesmo pecado. Eu tenho que mudar de mente, eu tenho que mudar de caminho, eu tenho que aborrecer o pecado, eu tenho que amar a justiça que vem de Deus.
A primeira mensagem após 30 anos, Jesus ele viveu 33, né? Com 30 anos, ele saiu para pregar, é o que diz a Bíblia. Então, depois de 30 anos dele ter nascido, a mensagem dele foi: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra crede ou crer, ela tem um significado triplo. Significa confiar, se apoiar e acreditar. Não é simplesmente uma crença que a gente crê de qualquer jeito, exige esforço. Vaninha, passa o slide, querida. Está aí. Eita Deus, eu que não estou vendo. O estado da humanidade qual que é? Jesus, ele falou do estado de um homem. Vamos pegar o que Paulo escreve em Romanos 3:23. Antigamente isso era muito falado na escola dominical. Como hoje aboliu-se a escola dominical, só vão só Pedro, Tiago e João, pouco se fala, né? O que diz Romanos 3:23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra tradução diz: carecem da glória de Deus. Irmãos, o pecado ele é universal. Universal do reino de Deus? Não. Universal significa global. Todos nós pecamos. Não há quem não peque. Inclusive a Bíblia bem claro diz: não há quem faça o bem e não peque. O único que fez o bem e não pecou foi Jesus. Por isso que a vida dele e o sacrifício dele foram aceitos por Deus Todo-Poderoso como expiação para o nosso pecado. Todos significa: o japonês peca, o hindu peca, o católico peca, o padre peca, o pastor peca, o apóstolo peca. Inclusive, no catolicismo romano, houve uma das encíclicas papais que falava que o Papa era infalível. Infalível significa que não peca. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, é o que diz a palavra. Todos nós pecamos. Eu não queria pecar, meu irmão, mas às vezes cometo o pecado, fico angustiado. A Bíblia fala para mim confiar. Por que eu tenho que ficar angustiado? Muitas vezes me dá eu não podia ter eu tinha que estar firme. Vinha o que vier é pecado. Todos pecaram. Ela é rápida, né? Eu quando eu ia chamar, ela já veio aqui com o café e mexe o café, aleluia. Estão debaixo da ira de Deus. Vamos ler no capítulo 1 de Romanos. Romanos fala da justiça, justificação de Deus, aleluia. 1:18. Porque no céu se manifesta o quê? A ira de Deus. O que é ira, meus irmãos? Raiva. É a Bíblia que está dizendo. As pessoas falam: que é isso? Deus não tem ira, Deus não tem raiva. Mas a gente pode abusar da paciência de Deus, não é? A gente pode pintar os canecos e achar: Deus, olha, vamos te colocar uma saia justa. O Senhor não é assim. Inclusive, pastores batistas pregam, olha aí como as heresias, que no final vai todo mundo para o céu. Vai ter pizza. Vai acabar em pizza no céu, banana para eles. Deus ele vai trazer justiça. Porque Seimando Simeia vivia uma vida justa, uma vida santa, jejuava, buscava Deus. E eu como pastor pintei os canecos. Não é justo eu e ela ir para o céu. É justo sim ela ir para o céu, entrar na glória e eu pagar pelos meus erros. Essa é a justiça de Deus. Porque no